Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial é destinada a comemorar o Dia do Administrador, nos termos do requerimento número 100 de 2019, do senador Exalci Lucas e outros senadores. Convido para compor a mesa presidente do Conselho Federal de Administração, senhor Mauro Kreutz. Fala, meu presidente. Convido também para compor a mesa o presidente do Conselho Regional de Administração do Amapá, senhora Elígenas Correia de Oliveira. Convido também o presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o Denis de Oliveira Silva. Convido também o conselheiro federal do Conselho Federal de Administração pelo Distrito Federal, senhor Carlos Alberto Ferreira Júnior. Convido também a conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado de Goiás, Ivani Rosa de Oliveira. Convido também a conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado do Mato Grosso do Sul, senhora Gracita Hortência dos Santos Barbosa. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional do Brasil.
Quero registrar aqui também a presença do segundo secretário da Embaixada da República de Angola, senhor João Carvalho, vice-presidente do Conselho Federal de Administração, senhor Rogério Ramos de Souza, o presidente do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, senhor Maurício José Martins, Maurílio, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul, Rogério Eloy Gomes Bezerra, presidente do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Geu Pinto de Aguiar Filho, presidente do Conselho Regional de Administração da Paraíba, Geraldo Tadeu da Rosa, presidente do Conselho Regional de Administração do Paraná, Sérgio Pereira Lobo, também o presidente do Conselho Regional de Administração de Rondônia, Marcos Tadonori Ito, e o presidente do Sindicato dos Administradores do Amazonas, Orlando Ferreira Cruz. Passamos agora à exibição de um vídeo institucional. Muitos de nós convivemos com a administração diariamente. E aí vem a pergunta: o que é administrar? Se analisarmos o sentido da palavra administração, é o ato de administrar ou gerenciar negócios, pessoas ou recursos com o objetivo de atingir metas definidas. É uma palavra com origem no latim administratione, que significa gerência, direção. No Brasil, a história começa em 9 de setembro de 1965, quando a Lei 4769 regulamenta a profissão. Ela também cria os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que juntos formam o sistema CFA-CRAs. Mas qual seria a atuação desses órgãos? O CFA é uma autarquia federal que normatiza e orienta o exercício da administração. Já os 27 conselhos regionais são responsáveis pelo registro e fiscalização da profissão nos estados e no Distrito Federal. Com essa inscrição no CRA, o profissional está legalmente habilitado para exercer a ciência. Tecnólogos, técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. O sistema está presente em todo o Brasil, promovendo projetos e iniciativas de valorização da área. O vasto campo de trabalho e a independência de atuação são alguns dos motivos que atraem estudantes. A carreira em administração tem sempre mercado, mesmo em épocas de crise. Por isso, uma das ações mais importantes do sistema é trabalhar pelo aprimoramento desses profissionais. Para isso, trabalhamos em conjunto com o mundo acadêmico, além de investir em publicação de livros, cartilhas e pesquisas que analisam cenários e identificam tendências para a profissão. O sistema CFA-CRAs acredita que experiências inovadoras deixam grandes legados. Todos os anos, o Conselho Federal de Administração promove o Prêmio Belmiro Siqueira de Administração, com o intuito de divulgar e valorizar produções científicas que contribuam para o desenvolvimento da profissão e da ciência da administração no Brasil. O nome do prêmio é uma homenagem ao patrono da administração. Belmiro Siqueira lutou para tornar a carreira mais respeitada e ser motivo de orgulho e inspiração para os profissionais. O professor, administrador, autor de vários trabalhos sobre a ciência, se destacava não só pelo seu profissionalismo, mas era admirado também como pessoa. Cada vez mais, o Conselho desempenha relevante papel na dinâmica da sociedade brasileira. Para profissionalizar a gestão pública, o Conselho Federal de Administração desenvolveu o Índice CFA de Governança Municipal, indicador que mede a qualidade da governança pública nos municípios brasileiros. Já no campo do saneamento, a autarquia criou o Sistema CFA de Governança, Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais, de Água e Esgotos, o CFA-GESAI,
A ferramenta reúne dados de 70 indicadores e faz uma avaliação criteriosa da gestão da área. Mais uma contribuição do CFA para o Brasil. Nós também atuamos junto à sociedade e à classe política por meio da Frente Parlamentar pela Administração na Câmara dos Deputados. Afinal, um conselho forte é fundamental para a valorização da categoria. E o CFA está atento a tudo que envolve a profissão aqui no Congresso Nacional. Em um mundo cada vez mais conectado, o CFA investe em comunicação digital. De forma moderna, descolada e eficiente, trabalhamos atentos a tudo o que acontece no mundo da administração. A administração está muito mais ligada ao nosso cotidiano do que imaginamos e é fundamental na construção de um país sólido. Não existe inovação sem administração. Seja bem-vindo ao sistema CFA-CRAS, inovando para garantir o pleno exercício da administração. Convido a senhora Nédia Genari para contar a história sobre o Dia do Administrador. Senhoras e senhores, boa tarde. As histórias marcam, inspiram, emocionam, divertem, são inventadas ou reais. Por isso, nesta tarde eu convido cada um de vocês a uma viagem. Uma viagem por uma história real, emocionante e inspiradora. Então, apertem os cintos da imaginação, ou soltem se preferirem, e viajem comigo pela história da administração, que iniciou-se num tempo muito remoto, mais precisamente no ano 5000 a.C., na Suméria, quando os antigos sumerianos procuravam melhorar a maneira de resolver seus problemas práticos, exercitando assim a arte de administrar. Depois, no Egito, Ptolomeu dimensionou um sistema econômico planejado, que não poderia ser operacionalizado sem uma administração pública sistemática e organizada. Em seguida, na China, de 500 anos antes de Cristo, a necessidade de adotar um sistema organizado de governo para o Império, a Constituição de Zhou, com seus 8 regulamentos e as regras de administração pública de Confúcio, exemplificam a tentativa chinesa de definir regras e princípios de administração. A partir de então, vários acontecimentos contribuíram para novas descobertas e fortalecimento da ciência da administração, como o fenômeno da Revolução Industrial, que provocou o aparecimento da empresa e da moderna administração, o surgimento da administração científica, apresentada por Frederick Taylor com seus princípios de administração científica e o estudo da administração como ciência. Entre outros, vemos que a administração foi construída ao longo dos séculos, pela mente atenta dos estudiosos, governantes e empresários. A administração é uma competência, entendida como um saber fazer, que implica um arcabouço teórico específico, em que sistemas e processos orientam métodos de ação que sustentam as atividades. É nesse sentido que se impõe a exigência de conhecimento que forneça referenciais para o planejamento, organização, direção e controle das realizações, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. A administração é uma habilidade que implica um olhar e uma sensibilidade para perceber além do alcance e limite do problema, em toda a sua lateralidade, revestindo de uma envergadura capaz de oferecer uma contribuição original, com conexões e relações não óbvias para estruturar e fundamentar a natureza das ações, com suas implicações no tempo e espaço, nos âmbitos do contexto e da cultura. No Brasil, a administração foi consolidada em 1965. Profissionais atuantes da área pública e do setor privado, direção, docentes e formandos das instituições de ensino da administração
Entidades e associações representativas da sua categoria fizeram ouvir as suas reivindicações, tiveram recompensados os seus esforços, que culminaram no mais importante e determinante acontecimento, a regulamentação da profissão, em 9 de setembro de 1965, pela Lei nº 4.769. O professor Alberto Guerreiro Ramos, técnico de administração do BASPEN, foi grande colaborador à sanção da lei, apresentando e dando andamento junto aos órgãos decisórios da esfera federal. Com a regulamentação da profissão, fez-se necessária a criação de organismos normativos e de controle da profissão. A Lei nº 4.679/65, além de dispor sobre os exercícios da profissão, criou os Conselhos Regionais e Federais de Administração. Juntas, essas iniciativas pioneiras marcaram e contribuíram para o processo de desenvolvimento do país, do ensino e da pesquisa da nova área de conhecimento, criando um novo tipo de intelectual, de formação técnica e conhecimento especializado. Um profissional qualificado, com uma perspectiva moderna de mercado, indispensável ao novo quadro brasileiro, redesenhando a partir dos anos de 1930. Desde a sua criação, o Conselho Federal de Administração vem orientando e disciplinando o exercício da profissão. A sua missão é promover a ciência da administração, valorizando as competências profissionais e sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país. É integrado pelo Conselho Federal de Administração e pelos 27 Conselhos Regionais de Administração, sediados em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. Cada Conselho Regional de Administração tem por finalidade dar execução às diretrizes formuladas pelo Conselho Federal, fiscalizar na área da perspectiva e jurisdição o exercício da profissão, organizar e manter o registro de profissionais de administração, julgar as infrações e impor as penalidades referidas à lei, expedir as carteiras profissionais, além de elaborar seu regimento para exame e aprovação. O sistema dos Conselhos Federal e Regionais, conscientes de suas responsabilidades, atuam com enfoque na missão primordial de valorizar o profissional e a ciência da administração. E hoje, 9 de setembro de 2019, o sistema do Conselho Federal de Administração e os Conselhos Regionais de Administrações, juntamente com os quase 400 mil profissionais de administração registrados no país, comemoram 54 anos de regulamentação dessa profissão, que é passado, presente e o futuro do Brasil. E os senadores Elci Lucas e toda a sua equipe prestam essa singela homenagem a cada um de vocês. Eu sou Niede Jagenari, contadora de histórias. Quero registrar também a presença do prefeito municipal de Rio Verde, Mato Grosso, Mário Alberto Kruger. Bem, quero cumprimentar aqui o presidente do Conselho Federal de Administração, o senhor Mauro Kreutz, presidente do Conselho Regional do Amapá, Erlígenas Correia de Oliveira, a nossa presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, meu querido Udenir de Oliveira Silva, nosso conselheiro federal do Conselho Federal de Administração do DF também, o Carlos Alberto Ferreira Júnior, a conselheira federal do Conselho Federal de Administração do Estado de Goiás, Ivani Rosa de Oliveira, conselheira federal do Conselho Federal de Administração do Mato Grosso do Sul, Gracita Hortência dos Santos Barbosa, cumprimentar os demais conselheiros, presidentes dos conselhos regionais, cumprimentar todos os nossos administradores, nossas administradoras, convidados, senhoras e senhores. Hoje celebramos uma data especial e tenho a honra de fazer essa comemoração no Senado da República. Senhoras e senhores, muito inspiradora a iniciativa que concretizou no calendário brasileiro o Dia Nacional do Administrador, em função do qual celebramos anualmente este profissional competente e indispensável que ele ou ela representa para a modernidade nacional.
9 de setembro, cabe-lhe a justa homenagem por ser a data da assinatura da Lei 4769, de 9 de setembro de 65, que criou a profissão de administrador. Cumpre ressaltar que o Dia do Administrador foi instituído pela Resolução 6568 do Conselho Federal de Administração, CFA, em 9 de dezembro de 1968. Com todo cuidado para não cair no óbvio, o administrador é um profissional capaz de sistematizar práticas para gerir uma instituição. A rigor, é o responsável por planejar estratégias, acompanhar o desempenho das atividades, gerenciar os recursos humanos, materiais e financeiros de uma instituição. De não menor relevância é função do profissional ainda desenvolver estratégia de mercado em nível de concorrência. Por outro lado, senhoras e senhores, senadores e senadoras, a profissão pode ser exercida em diferentes formas de atuação. Desse modo, ela se projeta, por exemplo, no exercício do profissional liberal, do perito judicial e do assessor ou consultor. Na prática, trata-se de um profissional apto para resolver questões logísticas, de marketing e de sistemas de informação, além de abordagens em grupo que exijam um apurado senso de liderança. Para tanto, são-lhes requeridas habilidades associadas ao dinamismo, à criatividade, à capacidade de trabalhar em grupo e resiliência para superar adversidades encontradas em empresas privadas ou instituições públicas. No Brasil, a atividade de um profissional da administração é regulamentada pela Lei 4769 de 65, que exige a prerrogativa de bacharel e o registro junto ao Conselho. Aliás, graças à Lei de 68, a comemoração do Dia do Administrador serve igualmente a prestar tributo a todos os cidadãos que, no sentido largo do conceito, se dedicam a bem administrar o seu dia a dia. Afinal de contas, a boa gerência do tempo e do espaço, respeitando os compromissos, cumprindo horários, valorizando ambientes, colaborando com o trabalho dos colegas, também envolve, direta ou indiretamente, virtudes indiscutivelmente essenciais à boa administração. Historicamente, senhoras e senhores, em meados do século XVII, já era possível entrever a presença de profissionais que exerciam a função de administrador como gerentes das companhias de navegação inglesas. Em solo brasileiro, o primeiro curso de graduação em administração começou a ser oferecido em 1941, no estado de São Paulo. No ano de 2010, segundo o Conselho Federal de Administração, o curso já era oferecido por mais de 1.800 instituições de ensino superior. Todavia, há quem critique o pouco caso com que determinados profissionais exercem o seu ofício. Por vezes, em nossa cultura política, o simbólico parece prevalecer sobre o prático do real. Na verdade, a simples instituição da lei ainda não foi suficiente para valorizar, de fato, essa honrosa profissão. Em outras palavras, quantos supostos gestores, na figura de administrador do negócio, descumprem leis, regras, enganam seus clientes, aproveitam-se de oportunismos baratos, competem de maneira desleal no mercado, estimulam as diferenças salariais por critérios de gênero, pagam propinas, vendem produtos roubados, corrompem políticos e órgãos públicos, sonegam impostos e todas as outras práticas sujas que podemos imaginar. Na outra ponta, quantos funcionários também contratados como gestores na figura dos administradores gerenciais roubam de seus patrões, enganam clientes, alteram relatórios, simulam resultados,
cumprem ordens sem atender os princípios da qualidade e dedicação, geram prejuízo para os seus negócios, roubam coisas da empresa, usam os equipamentos da organização para fins próprios, fraudam os mais variados documentos e controles de recursos humanos e culpam os outros e não assumem as suas responsabilidades. Diante de tantas indagações acima expostas, vale a pena acentuarmos que o administrador, além dos preceitos éticos inerentes à sua carreira, carrega no seu diploma o compromisso ético e moral de bem contribuir para a mudança do nosso país. Para tanto, compete ao administrador, entre outros deveres, cumprir as leis, cumprir os procedimentos, sem recorrer a plágios ou subterfúgios legais, procurando ser um cidadão melhor. Nesse contexto, o Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, o CRADF, acerta quando declara que seu zelo pelo exercício profissional não se limita apenas à fiscalização. Entende-se, sim, a difusão da ciência da administração, a contribuição para a formação de profissionais cada vez mais qualificados. Igualmente, presta-se ao fortalecimento da categoria e à valorização da carreira frente à sociedade e ao mercado de trabalho. Em suma, sua luta corporativa se ocupa, portanto, de oferecer suporte de maneira exemplar ao administrador nas mais diferentes esferas. Dessa forma, compromete-se a garantir espaços e direitos a esses profissionais que ajudam a traçar o futuro da nossa nação. E para encerrar, senhoras e senhores, nada mais oportuno do que saudar todos os profissionais brasileiros que se enquadram no ofício da administração. Seja ela pública, seja ela privada, no Brasil moderno não sobram mais espaços para amadorismo organizacional, sob pena de o país sair de vez dos trilhos do desenvolvimento. Enfim, cabe hoje ao administrador assumir o seu insubstituível papel de propulsor de uma nação rica e bem gerenciada. Como bem disse o escritor russo Isaac Asimov, se o conhecimento pode criar problemas, não é através da ignorância que podemos solucioná-los. Parabéns, administrador. Parabéns a todos os profissionais. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos vocês. Já registro e já convido imediatamente meu querido colega, senador, grande senador, representante aqui do Tocantins, meu amigo Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins. Senhor presidente, senador Isalci Lucas, a quem parabenizo pela iniciativa, sempre muito correta com as grandes instituições desse país, e não seria diferente com os administradores de todo o território nacional, sempre nos dando a devida providência de destacar aqui os grandes profissionais desse país. Nosso presidente do Conselho Federal de Administração, a quem tive a honra também de visitar há poucos dias, o senhor Mauro Crotz, presidente do Conselho Regional de Administração do Amapá, senhora Elígenas Correia de Oliveira, presidente do Conselho Regional de Administração do Distrito Federal, Denis de Oliveira e Silva, conselheiro federal do Conselho Federal de Administração pelo Distrito Federal, senhor Carlos Alberto Ferreira Júnior, conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado de Goiás, senhora Ivani Rosa de Oliveira, conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado do Mato Grosso do Sul, senhora Gracita Hortência dos Santos Barbosa, todos os administradores, administradoras, presidentes de conselho, regionais, profissionais,
a quem cumprimento nesse momento em nome do meu querido amigo Rogério Ramos, secretário de Finanças da nossa Prefeitura Municipal de Palmas, meu amigo de longa data, presença permanente nas discussões sobre o ambiente de trabalho dos administradores desse país. Meu querido amigo senador Exalci, nós sabemos todos nós, os 81 senadores, que a cada momento, nos registros desta casa sobre as profissões, a sociedade brasileira, as entidades que, por vezes, são homenageadas aqui neste plenário, há sempre um concurso de assessorias nos colocando datas, momentos importantes que devem ser lembrados e que foram exatamente lembrados na abertura dessa sessão por Vossa Excelência. Num sentido muito mais prático, mas também em homenagem, eu gostaria de felicitar a todos os administradoras e administradores nas suas lutas atuais, na sua história, no seu histórico, a exemplo do meu estado, o estado do Tocantins, em que os administradores e administradoras foram fundamentais na organização do estado mais novo do Brasil, na organização e na implementação da capital mais jovem do país. Tanto é esse exemplo que temos aqui um jovem administrador que hoje já foi secretário de Estado e que hoje é o secretário de Finanças da nossa capital. Portanto, a utilidade, a importância e a seriedade com que os administradores têm tratado dos temas públicos e também do setor privado do nosso país deixam claro que, historicamente, essa profissão esteve intimamente ligada às grandes decisões desse país. Não é susto, mas de vez em quando nós registramos aqui a presença forte dos administradores nos assuntos de finanças públicas. Grandes autoridades do país formadas em administração deram a sua contribuição à consolidação desse país, assim como em outras áreas de saúde, né, área de comércio e tantas outras áreas. Portanto, a nossa homenagem nesse momento, minha, do meu partido, mas especialmente dessa sessão que reúne uma outra curiosidade, estão aqui presentes 2 vice-líderes do governo, o senador Exalci, e eu também tive a honra de ser convidado para participar da implementação da base do novo governo aqui no Senado, dizer da nossa confiança no processo de tramitação legislativa, da nossa confiança no ajuste das eventuais distorções, da nossa confiança de que nenhuma matéria vem à Câmara e ao Senado que não tenha a obrigação cidadã de discussão e de melhoramento, da nossa confiança principalmente no apoio do Conselho Federal de Administração para as melhorias e correções necessárias da PEC 108. Podem contar comigo. Tenho certeza que também é esse o desejo do senador Exalci e também do presidente Jair Bolsonaro. Quero apenas detalhar que passamos agora num momento de travessia que é permeado de incompreensões, uma dificuldade muito grande na esfera política é a questão da comunicação entre os líderes. Eu dizia esse final de semana para minhas filhas que, como o mundo mudou, há 10 anos atrás era fácil identificar um fofoqueiro na família. Depois do WhatsApp, todos são fofoqueiros. Então, eu gostaria de deixar claro aqui a nossa disposição, junto à assessoria parlamentar do Conselho Federal de Administração, a minha dedicação, a dedicação do senador Exalci, que tem feito um espetacular trabalho nessas compreensões para que a tramitação legislativa traga as correções necessárias, mas primando, principalmente pela independência e pela correção e pelo desenvolvimento que os conselhos fazem. Discutir conselho por discutir, sem uma função clara do seu funcionamento, é colocar os mesmos profissionais que se fortaleceram através da sua união contra a própria causa. Então, podem ter certeza que, do meu lado, também do senador Exalci, dos outros senadores, do governo, da liderança do governo, todas as tratativas serão feitas no intuito da melhor solução. E não será a primeira vez, neste ano, que o presidente
Bolsonaro participa de todos os melhoramentos na tramitação legislativa e nas discussões que nós tivemos. É um momento novo. A eleição foi diferente, o governo será diferente. O que nós temos que colocar é o aprimoramento das políticas públicas que melhor sirvam a população brasileira. Não é fácil enfrentar uma quebra de paradigma, uma discussão intensa sobre o que é o país que nós vivemos hoje e o país que nós queremos. E eu tenho certeza que isso só será possível se tivermos administradores e administradoras bem atendidos e prontos para prestar serviço à comunidade brasileira. Muito obrigado, parabéns a todos. Parabéns a todos. Quero registrar ainda a presença do nosso presidente do Conselho Regional de Administração de Alagoas, senhora Josiara Márcia da Silva Corrêa, presidente do Conselho Regional de Administração da Bahia, senhora Tânia Maria da Cunha Dias, presidente do Conselho Regional de Administração do Ceará, Leonardo José Macedo, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, Hélio Tito Simões Arruda, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte, Zenóbio Pereira, o nosso presidente do Conselho Regional do Rio Grande do Sul, Cláudia de Souza Pereira Abreu, presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, Paulo Sérgio Jordani, presidente do Conselho Regional de Administração de Tocantins, Francisco Almeida Costa, demais membros do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Administração. Passo a palavra à conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado do Mato Grosso do Sul, Gracita Hortência dos Santos Barbosa. Boa tarde a todos. Senadores Alci, é com grande carinho que eu quero agradecer em nome dos administradores essa gentil recepção em nome da nossa profissão. Presidente Mauro, em seu nome, eu quero cumprimentar a todos os nossos conselheiros e especialmente o nosso presidente do Conselho Regional de Mato Grosso do Sul, que está aqui nos prestigiando, em seu nome, cumprimentar a todos os outros. E lhes falar que eu estou muito feliz com tudo que eu ouvi dos senhores senadores, porque a nossa luta tem sido árdua. E quando nós nos questionamos o que nós queremos ser daqui a 5 anos, nós muito temos produzido, muito temos a melhorar, mas muito já fizemos com os nossos produtos. E sempre visando o auxílio, não só da iniciativa privada, quanto da pública. Então, dentre as várias... Os vários produtos que nós temos é sempre visando a melhoria, a seguridade da nossa sociedade. Então, muito obrigado pelo apoio que eu estou vendo que os senhores nos darão quanto à nossa PEC 106. Obrigada a todos. Parabéns para nós. Convido também para fazer uso da palavra a conselheira federal do Conselho Federal de Administração pelo Estado de Goiás, Ivani Rosa de Oliveira. Boa tarde, senadores Alcis. Boa tarde ao senador Eduardo Gomes. Cumprimento também o nosso presidente, Mauro Cross, e a todos os demais componentes da mesa. Também tenho grande honra de estar aqui para cumprimentar os nossos colegas administradores do Brasil todo, ora representando a presidência dos regionais, ora sendo conselheiros e conselheiras, mas todos imbuídos de um amor muito grande pela nossa nação, certo? E também pela administração. Então, o que nós queremos dar para o Brasil? Boa administração. Todas as profissões, a gente vê casos de falta de ética e de comprometimento,
certo? Como a nossa também. Mas vamos olhar pelo lado positivo, certo? O que nós queremos para o nosso Brasil? Uma boa gestão. E para isso, eu comecei apaixonando pela administração lá no estado de Goiás, com o nosso amigo e grande líder Samuel Albernaz, administrador Samuel Albernaz, certo? Que está presente com a esposa. E isso foi tomando conta, e quando eu vim para o federal, o que é que a gente vê aqui? Outros administradores com a causa igual. O que nós queremos? Nós queremos um Brasil melhor. Nós estamos em transição, governo modificando, melhorando para o nosso Brasil. Então, o que nós queremos? Queremos gestão. Nosso governo, no nosso Conselho Federal e nos regionais, nós estamos implantando algumas ferramentas para melhorar tanto a administração privada quanto a pública. Fazendo o quê? Fazendo uma capacitação melhor desses administradores, certo? Para poder estar engajando esses administradores, tanto na área privada quanto na pública. E, em especial, na pública, nós temos o nosso IGM. O IGM é uma ferramenta fundamental para a administração pública. Nós analisamos todos os municípios de maneira igual, através de população e de renda per capita. Através daí, a gente vê a gestão, as finanças e o desempenho de cada município. Daí, o prefeito, também através de uma ferramenta nossa, que é a agenda do gestor público, ele também pode estar melhorando a nossa gestão pública do Brasil, onde ele não precisa mais sair com o nome sujo. Por quê? Porque se ele já está entrando, dando o que é de melhor dele, que é o seu CPF, para que ele vai sair com o nome sujo? Certo? Então, para isso, nós estamos inserindo administradores capacitados para a sua assessoria. Essas são uma das ferramentas que os administradores que tiverem interesse, que tiverem preocupação com o nosso Brasil, procurem pelo menos o site do nosso CFA, certo? Nós temos o GEO, não posso falar agora, né? Mas vai ter o GEO Saúde também, né? O gerenciamento de água e esgoto, certo? Então, é devagarzinho. A nossa profissão tem apenas 54 anos de instituição, mas, como nós já vimos, os administradores, eles sobreviveram à pré-história, certo? A mulher, ela tem se colocado na frente de grandes empresas e tem capacitação. Por quê? Porque ela já tem aquele instinto de família, onde tem o orçamento, tem tudo para poder fazer uma administração boa. Então, novamente, senador, muito obrigada por esse dia de festa que o senhor está dando para o nosso país, para os nossos administradores, certo? E muito obrigado a todos os administradores do Brasil, certo? Nós não estamos fugindo à luta. Nós vamos à luta pela administração do Brasil e pelos administradores. Muito obrigada a todos. Convido também para fazer uso da palavra o conselheiro federal do Conselho Federal de Administração pelo DF, Carlos Alberto Ferreira Júnior. Boa tarde a todos e a todas. Bom, já estivemos na Câmara dos Deputados hoje da parte da manhã e tivemos a parceria e o compromisso dos nossos parlamentares, deputados federais, para nos ajudar na nossa causa. É o dia do nosso aniversário hoje, é dia de comemoração, mas aqui também cabe uma reflexão aqui no Senado Federal. E antes de fazer essas considerações, eu gostaria de registrar a presença, já que registraram a presença de todos os presidentes regionais, de um ex-presidente do CRADF, o Rui Ribeiro de Araújo, um amigo pessoal que está aqui presente, a quem eu peço uma salva de palmas, que já presidiu o CRADF. Bom, faço minhas as saudações dos que me antecederam em nome da objetividade. Senador Exalcir, um grande amigo,
Como todo grande amigo, a gente conhece os defeitos e as qualidades, muito mais qualidades do que defeitos, mas tem um pequeno defeito. Não é administrador, mas é um contador e um professor que fez muito mais pelos administradores do que muito administrador que eu conheço registrado no Conselho Regional de Administração do Distrito Federal. E aí eu quero aqui me render minha homenagem aos senadores Alci e aos demais senadores presentes. Agradecer a criativa e brilhante homenagem que foi feita aqui no início da sessão e agradecer também a possibilidade, porque nós passamos um longo inverno sem frequentar esse Senado aqui, existia uma legislação que proibia a cada 10 anos fazer uma sessão solene, a gente conseguiu romper essa barreira e voltamos ao Senado Federal depois de um longo e tenebroso inverno. Bom, os administradores, hoje é dia de comemoração, estamos sendo assistidos pelo Brasil inteiro também, milhares de pessoas nos ouvindo e nos assistindo, e de novo dizer que nós temos que nos apresentar. Se temos agora o compromisso público dos nossos deputados e senadores de que vão nos ajudar nessa ameaça que paira, não apenas sobre o Conselho de Administração do sistema CFA, CRAs, mas a todos os sistemas profissionais, nenhum estaria escapando dessa situação. O absurdo que já foi colocado em outras oportunidades, em outras audiências, e que precisamos vencer e que temos certeza de que teremos um aliado. A parceria é isso. Aqui já dissemos sobre alguns produtos que o Conselho Federal de Administração tem oferecido a este país, em especial o Ministério da Economia, quer dizer, são cartilhas, publicações, índices, cursos, capacitação na micro e pequena empresa, enfim, muitos são os serviços que a administração tem colocado para provar que a administração tem a capacidade de fazer desse país um país melhor. Então, a parceria é isso. E não estamos sendo tratados até o momento pelo Poder Executivo como parceiros. Estamos encontrando muito mais aliados no Poder Legislativo do que no próprio Poder Executivo. Mas, de novo, dizer que o momento é de comemoração, de alegria, de comemorar e celebrar esse nosso 54 anos de profissão. E, para encerrar minhas palavras, de novo, peço a salva de... Não temos os nossos estudantes com aquela energia toda, mas tenho certeza que a gente vai dar um efusivo salva de palmas pelo Dia do Administrador agora. Muito obrigado, gente. Quero registrar aqui a presença também dos nossos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Brasília, em Samambaia. Sejam bem-vindos a essa casa. Quero registrar também a presença aqui do nosso presidente do Conselho Regional de Administração do Goiás, Samuel Abernaz, presidente do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso, Hélio Tito Simões Arruda, presidente do Conselho Regional de Administração do Maranhão, José Samuel de Miranda Melo Júnior, Conselho Regional de Administração de São Paulo, Roberto Carvalho Cardoso, Conselho Regional de Administração de Sergipe, Sidney Vasconcelos Andrade, presidente do Conselho Regional de Administração do Pará, Amilcar Pacheco dos Santos, vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Acre, Marco Fábio de Souza Esteves, e o vice-presidente do Conselho Regional de Administração do Piauí, Átila Letícia de Souza Muniz. Passo imediatamente a palavra ao presidente do Conselho Regional de Administração do DF, senhor Udenir de Oliveira Silva. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu inicio cumprimentando os senadores Alci, além de um grande amigo, como bem foi dito pelo Carlão, parceiro de longa data, que sempre vem se colocando à frente de diversas batalhas em prol da nossa profissão. Muito obrigado mais uma vez, senador, por essa propositura, por essa homenagem no Dia do Administrador. Gostaria de cumprimentar também o nosso presidente do Conselho Federal, o administrador Mauro, Carlos Alberto, conselheiro federal pelo Distrito Federal, e ao cumprimentá-los, estendo os cumprimentos a todos os conselheiros federais e regionais que nos honram com sua presença nesta tarde. Gostaria também de cumprimentar as nossas ilustres administradoras que compõem a mesa, a senhora Ivani Rosa, do Goiás, a minha querida Eliérgenas e a minha querida Gracita. Ao cumprimentá-las, estendo os meus cumprimentos a todas as administradoras, conselheiras do nosso sistema. Cumprimento ainda, em especial, o administrador Rui Ribeiro, muito obrigado por se fazer presente, um ícone dentro do nosso sistema e que muito tem contribuído há mais de 30 anos fazendo parte do nosso sistema. É uma honra tê-lo presente nessa sessão, administrador Rui.
Cumprimento ainda todos os nossos colaboradores, profissionais que se desdobram no dia a dia para fazer com que a máquina do nosso sistema jamais pare. Muito obrigado pela presença de todos vocês, nossos queridos colaboradores do nosso sistema CFA-CRAS. Bem, após os cumprimentos, vamos ao motivo pelo qual estamos aqui hoje, né? Hoje é o dia do aniversário da nossa profissão. A escolha do dia 9 de setembro, o Dia Nacional do Administrador, é uma homenagem à assinatura da nossa lei, né, como todos nós já sabemos. E isso se tornou um símbolo em todo o Brasil. Em tão pouco tempo de existência, nos tornamos indispensáveis para o crescimento das organizações e, portanto, para o crescimento do nosso país. A administração é a mola propulsora do desenvolvimento, tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. Nós, administradores, precisamos assumir o papel que é nosso perante a sociedade brasileira, pois administrar é para administrador. Apesar do visível esforço do governo em melhorar a gestão pública do nosso país, muito ainda há que se fazer. Mas sem o profissional de administração ocupando seu legítimo espaço, a missão se torna árdua e morosa. O papel do administrador não se resume a apenas gerenciar determinada área ou toda uma empresa, seja na esfera privada ou pública, mas contribuir para o desenvolvimento da sociedade, pois nossas atribuições se estendem às funções social e política, e isso nos torna um profissional mais necessário no cenário atual. A função do profissional de administração é gerenciar o cotidiano da sociedade empresária e se responsabilizar pelo planejamento, pela execução, pelas estratégias que auxiliem a organização a alcançar seus objetivos e metas. Para que todas as pessoas envolvidas em um processo saibam o que fazer, é necessário que alguém determine a diretriz que será seguida. E esse alguém é o profissional de administração. Em momentos de crise, o administrador é o profissional preparado para lidar com os problemas, minimizando ao máximo os prejuízos. Administrar é olhar para o passado, narrar o presente, preparar alternativas melhores para o futuro. Com a administração, se converte sonho em realidade. Nosso trabalho e profissionalismo são indispensáveis para o desenvolvimento das empresas e da sociedade brasileira. Parabéns a todos os profissionais de administração, sucesso e prosperidade na carreira e na vida pessoal. Feliz Dia do Administrador, feliz Dia do Profissional em Administração. Muito obrigado. Convido também para fazer uso da palavra a presidente do Conselho Regional de Administração do Amapá, senhora Erlígenas Correia de Oliveira. Boa tarde a todos. Cumprimento o senador Exalci Lucas, em nome do qual cumprimento todas as autoridades presentes. Cumprimento também o meu querido presidente Mauro Kraus, em nome do qual eu cumprimento todos os meus colegas presentes aqui. Queria fazer uma menção especial ao meu conselheiro federal, senhor José Celeste Pinheiro, que está presente, em nome do qual saúdo a todos os demais conselheiros federais. É com grande privilégio que o Amapá está presente a essa sessão solene. Nós temos o nosso presidente, o senador Davi Alcolumbre, que é lá do nosso estado, do Amapá, do rincão brasileiro, bem pertinho daqui. Mas esses 54 anos de regulamentação da nossa profissão no Brasil é um evento muito importante para todos nós, presidentes. São grandes vitórias, grandes conquistas e muitas que ainda maiores, que são os nossos anseios enquanto profissionais. No Amapá não foi diferente. A caminhada tem sido dura, tem sido árdua, mas extremamente gratificante. Hoje, neste momento, lá no meu Amapá,
nós estamos promovendo o encontro de administradores. São 3 dias que profissionais da administração e estudantes, e aqui, como nós estamos em rede nacional, quero mandar um abraço especial a todo o meu plenário lá do Amapá, que está envolto a esse evento, aos meus queridos acadêmicos e aos profissionais. O número ainda é insignificante, o Amapá é um estado pequeno, mas esse ano, especialmente, nós conseguimos congregar mais de 700 inscritos nesse evento, que vai durar 3 dias, dia 9, 10 e 11. Então, isso para nós é uma grande vitória. E sabemos também que isso só foi possível pela gestão compartilhada que nós temos hoje no nosso sistema, né? A atenção especial que os senhores têm para com os conselhos regionais menores. O CR Amapá se orgulha de estar contribuindo para essa inserção desses profissionais, porque nós sabemos que todos esses eventos que qualificam, que preparam esses profissionais, de alguma maneira estão inserindo no mercado de trabalho, tanto privado como a rede pública, novos profissionais. E uma das maiores funções da administração hoje é salvaguardar a sociedade de maus profissionais. Então, o registro profissional é extremamente importante. O Amapá possui potenciais expressivos que podem contribuir significantemente para o progresso da nossa nação, necessitando somente de políticas públicas que alavanquem projetos que favoreçam essas ações. Termino convidando todos para conhecer o nosso Amapá, conhecer as nossas florestas, o nosso Parque do Tumucumaque, quando há 2 semanas atrás fomos presenteados com a árvore maior existente no mundo, 82 metros de uma árvore maravilhosa, e isso é muito importante para nós. E eu vou terminar citando um trecho de um poema nosso lá do Amapá que diz assim: é fácil o meu endereço. É ali, no meio do mundo, na esquina do rio mais belo, com a linha do Equador. Muito obrigada por essa oportunidade e parabéns pela nossa profissão, pelos 54 anos de profissão de administradores. Parabéns a todos e avante! Bem, vamos ouvir agora então o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, senhor Mauro Kreutz. Bem, eu quero reforçar mais uma vez, a honra de presidir essa sessão solene em homenagem ao administrador. Eu, como contador de formação, sei da importância dessa profissão, e como foi dito aqui pelo nosso presidente, não existe país nem rico nem pobre, existe mal administrado. Infelizmente é o nosso caso. Eu que vim da iniciativa privada, quando deparei com o serviço público, sei o quanto ainda temos que melhorar. Então, quero dizer da minha alegria, e quero cumprimentar aqui todos os administradores do Brasil, mandar um abraço a todos e agradecer a presença de todos e declarar encerrado essa sessão especial em homenagem ao Dia do Administrador. Muito obrigado.